Bom, eu vou começar essa palestra, mais um bate-papo, né, que eu prefiro do que palestra, não gosto muito de formalismo, mas com Amélia Duarte Machado, a mulher ou a lenda. Então, primeira frase que está aí para a gente pensar e refletir é: que Amélia é essa? Alguém conhece a Amélia ou conhece a lenda? Pouca gente, eu acho, que conhece a mulher. Então, assim, quando se fala Amélia Duarte Machado, pouca gente vai saber quem é. Mas se você disser a viúva Machado, aí a conotação já muda de figura, né? Então, em vez de você lembrar de uma mulher, você vai lembrar de uma papa-figo, que é papa-fígado, né, de criança. E que quando eu comecei a pesquisar, graças aqui à comissão que se formou no Instituto Histórico, eu agradeço o convite com a Joventina. Isso aqui seria para ser feito pós-exposição, mas a gente não quis desmarcar, porque eu traria também alguns elementos da exposição, mas quem ainda não visitou a exposição, eu convido a visitar, e quem já visitou também pode ir lá novamente, que tem até uma novidade lá, que é uma fotografia que eu vou mostrar aqui. Então, assim, quando veio o nome Amélia Duarte Machado, eu tinha ouvido falar que ela foi uma empresária pioneira. E eu comecei a pesquisar a vida dela na comissão das mulheres pioneiras aqui do Instituto, e rendeu um artigo que foi publicado na revista do Instituto. Mas aí, à medida que eu fui me apaixonando por Amélia, como diz Alexandre, eu sou mãe, sou avó, e ela também foi mãe de criação. Ela sofreu muito com as perdas dela como mulher, de não poder ter sido mãe biológica. E eu digo, não, a vida dessa mulher não pode ficar restrita a um artigo. Vou expandir essa pesquisa para descobrir a verdadeira Amélia Duarte Machado e não a viúva Machado, porque quando vai se aprofundando você vai vendo a viúva Machado já foi uma reação da sociedade que mais na frente eu vou falar. Então, à medida que eu fui estudando a Amélia, eu tive muita dificuldade no começo, pensei em desistir, porque existe uma resistência muito grande da família, dos filhos, das netas do filho adotivo, dos filhos do filho adotivo, que são as netas dela e o neto, e a parte de jornais digitalizados, por exemplo, a República tem um período que é crucial na vida de Amélia, que não está também digitalizado, e a informação que eu tive é que ninguém conseguia nem manusear lá no arquivo do governo, que está tudo, né, André? Você conhece bem isso, né? Então, a construção, a descoberta da vida de Amélia Duarte foi muito em depoimentos de pessoas que conviveram com Dona Amélia, hoje em dia conviveram já com ela mais velha, muitas pessoas não sabem nem a parte dela mais nova, e assim, livros de história, jornal principalmente, porque também fui para o Jornal de Pernambuco, Jornal do Rio de Janeiro, e você pega a bibliografia que tem dessa época e vai juntando um grande quebra-cabeça para poder chegar na figura de Amélia Duarte Machado. E à medida que eu fui aprofundando isso aí, eu descobri que estudar a Amélia, a vida dela, não pode ser dissociado da figura de Manuel Duarte Machado. Porque, como eles estão colocados aí, o casal Manuel e Amélia Duarte, eles estão lado a lado na importância deles para a cidade. Não adianta você dizer por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, a gente tem que aprender a dizer que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Então a gente tem que colocar o nosso papel também em destaque, e não um passo atrás, né? Então, eles têm muitas coincidências na vida deles, porque às vezes eu escuto de depoimentos de quem já falou um pouco sobre Dona Amélia, dizer assim, ela casou com um rico comerciante português. E a vida dos dois não começa a partir daí. Quando eles casaram, ele não era um rico comerciante português. Ele nasceu em Santarém e veio para o Brasil, exatamente para Natal, em 1896, para fazer a vida. Portugal, geralmente, você tinha mais de um filho, né? O filho mais velho ficava tomando conta das posses, poucas posses mesmo, e os filhos mais novos tinham que tentar ganhar a vida. E a América era um sonho ainda no final do século XIX. E Manuel Duarte vem para cá com o irmão dele, Cláudio, que só tinha 12 anos, você imagina, 15 anos e 12 anos. Eu encontrei no tombo de Santarém
um registro do passaporte de Cláudio, dizendo que ele viria com os pais, mas ele não veio com os pais, ele veio com um tio que tinha um pequeno comércio aqui na cidade. E ela, também nascida em Mossoró, filha de agricultores, que para poder sobreviver, ela teve que morar com os tios também. Então, se você for ver, ele já tem algumas coincidências, né? Um veio trabalhar com o tio, a outra foi morar com a tia, que terminou sendo a mãe de criação dela. Aí eu fui aprofundando nesse estudo, disse, como é que eu vou colocar a vida desses dois para tentar desconstruir a lenda, que é muito perversa, sobre a mulher, principalmente sobre ela, porque na frente eu vou explicar. E eu disse, a opção que eu escolhi foi escrever com poesia. Eu não sei se quem já leu o livro percebe que com o primeiro capítulo, eu começo o livro com a vida dele. O livro é dividido, vamos dizer, em duas partes. A primeira parte vai ser sempre o casal. A segunda parte que é só a Amélia. E eu começo a primeira parte, quem está presente é Fernando Pessoa, na figura de Alberto Caeiro, quando diz, ninguém sabe, ele tem um poema deles que fala do rio Tejo, e no final ele diz, o rio da minha aldeia não faz pensar em nada, quem está ao pé dele está só ao pé dele. Se você for encontrar lá, tem alguns trechos desse que ninguém imagina o que é que vai passar na cabeça de um adolescente de 15 anos de idade que atravessa o Atlântico num vapor para chegar aqui e... Pode entrar, não. Pois não. Boa tarde, toda. O que é que passa na cabeça dele, ninguém sabe onde é que vai dar isso. E Manuel veio para cá. Final de século, como é que se diz, 19, o Brasil estava entrando na República. E as cidades, isso aqui era uma cidade de mais ou menos 18 mil habitantes. Então era uma cidade muito pequena. Menor ainda do que Santarém, de onde ele vem. Santarém, na época, tinha uns 40 mil habitantes. A Amélia ainda não estava aqui. Eu não sei precisar que ano ela veio para Natal. Eu sei que quando ela nasceu, foi para o Ceará com os tios, onde estudou, fez o ensino básico lá. Depois foi para uma pensão em Areia Branca, que a tia dela colocou. E um comandante português disse para ela vir para Natal que seria mais fácil ganhar dinheiro aqui, sobreviver aqui. E ela veio com esses tios aqui para uma pensão. Foi quando ela conheceu o Manuel Machado. Então, o casal começa a vida, ela casou em 1904 com ele, e ele avisa a Natal que a Dispensa Natalense, que era o nome comercial da empresa dele, ele publica isso em 1906. Então, já se coloca abaixo aquela ideia de que ela casou com um comerciante bem estabelecido. Ele que estabeleceu-se em 1906, então ele estava começando a vida aqui. Só que Manuel, eu digo que isso aí foi uma foto que eu encontrei, está agora, disse a Alexandre agora, foi a foto que o Dr. Olímpio Maciel tem, encontrei por acaso. Durante a pesquisa, eu procurei muito esta foto e não achei em lugar nenhum. Aí um dia apareceu para mim no Instagram do Dr. Olímpio Maciel, e esta aí é a famosa Dispensa Natalense. Agora vocês imaginem, eu fico olhando para isso e vendo a proporção. Isso aqui é a esquina da Rua Chile com a Tavares de Lira. Hoje em dia, se você for olhar lá aqui em Natal, isso é a Produmar. Aquela esquina ali. Aqui, onde é que acende a luz? É aqui. É no de cima, é, Matheus, que aponta? Ah, no vermelhinho, tá. Isso aqui é hoje onde é uma escola, eu acho que é a escola de dança do... É? Hein? Pronto, isso aqui já foi um palácio do governo, não é isso? Então, assim, o que mais... E o Underbar, depois. Então, o que me impressiona é que você vê essa dispensa natalense se torna o maior entreposto comercial de Natal. E você olha o tamanho e vê a proporção. Seria mais ou menos um grande supermercado hoje em dia, mas para Natal o tamanho dela, e ela vai daqui até o Rio. Mas você olhar assim e diz, como é que este homem, com este simples comércio, se tornou o que ele vai se tornar? Aí é onde eu digo que eu não posso dissociar a Dona Amélia de Manuel Machado, porque ele foi o grande mentor da construção da fortuna que eles obtiveram.
Então, essa dispensa natalense, a cidade de Santarém, eu digo que a gente carrega muito no sangue o que os nossos antepassados criaram. Dizem que no DNA ainda vamos estudar isso, não só as questões biológicas, mas sim. Santarém foi um grande entreposto do Império Romano. Aí eu digo que Manel trouxe no sangue o sangue para o comércio, porque não é todo mundo que tem esta aptidão. Eu mesmo não consigo vender nenhum pirulito. Hein? Tá. Porque a história dela é muito interessante, não é isso? E o que é que faz Manel se transformar neste grande comerciante? Aí eu digo que ele era também um visionário. Isso aqui era uma fotografia antiga que o professor J. Clayton, lá da universidade, fez uns desenhos que ilustram o livro e eles estão lá na exposição também. Natal, como eu disse, estava começando o século XX. E o que é que essa cidade queria? Ela queria se modernizar. Como todo o Brasil virou república, vem todos aqueles anseios dizendo, eu agora quero ser mais moderno. A cidade vai precisar se expandir, vai precisar, a parte de... Não existia ainda energia elétrica, só a fábrica lá de Juvino Barreto, que já possuía uma parte elétrica. Em 1911 é que chega a energia elétrica. E Manel se junta com quem está no poder. O que eu observei em todas as pesquisas é que ele pratica uma neutralidade, vamos dizer, política. E sempre que ele começa a participar, Teatro Alberto Maranhão foi inaugurado em 1904, ele já está lá fazendo parte de algumas comissões. Ele está frequentando o Palácio do Governo, tem notícias dele, Manuel Duarte Machado foi hoje ao... Então, ele articulou-se muito bem para fazer o que se chama hoje de uma boa network, né? Uma rede de relacionamentos em que ele sempre estava presente. E ele começou a teve uma visão assim sensacional da expansão de Natal. No livro eu digo que isso aí é subjetivo, eu suspeito que tenha acontecido isso. Manuel Dantas, que foi também uma grande figura aqui do Rio Grande do Norte, ele chegou, inclusive, a ser prefeito de Natal, mas ele faleceu no ano em que ele assumiu a prefeitura, e depois vem o genro dele, Omar O'Grady. Manuel Dantas fez uma palestra numa conferência aí no Palácio do Governo, em 1909, em que ele na palestra, é muito interessante, tem inclusive a Assembleia, eu acho que o ano passado reproduziu essa palestra dele, e ele fala de Natal daqui a 50 anos, de 1909 a 1959. E ele começa a idealizar para onde a cidade poderia se expandir. Nessa conferência, ela é sensacional quando você espreme e tira. E eu digo que Manuel Machado parece que saiu seguindo exatamente o que estava nessa conferência. Por quê? À medida que ele foi adquirindo riqueza com o comércio, ele pegou este dinheiro e foi aplicar em imóveis. Natal era uma cidade muito pequena, as áreas que ele comprou ou requereu aforamento não valiam muita coisa. Não é nada comparado ao que é hoje em dia. Eram terras desocupadas, entendeu? Que não... Boa tarde. E ele teve a visão, e eu digo assim, que ele saiu seguindo também um curso da história. Ele primeiro adquiriu imóveis na Ribeira, depois ele adquiriu imóveis em Petrópolis, ele saía seguindo, vamos dizer, o trilho do bonde. O bonde começou a subir para Petrópolis e ele também foi atrás disso. A família Albuquerque Maranhão, que estava no poder ainda, tinha sido dona da fazenda Guarapes, que foi um dos maiores portos de exportação do algodão em meados do século XIX, e ele foi e adquiriu esta fazenda. Ferreiro Torto, que foi engenho de açúcar, também às margens do Potengi em Macaíba, ele foi e adquiriu o Ferreiro Torto. Depois foi para a fazenda Pitimbu. Isso é tudo para o lado de cá, né? O rio Potengi aqui do lado direito, se a gente tiver de frente o mar e atrás. E depois ele foi para Ponta Negra. Então, Ponta Negra e Nova Descoberta. Então, o Morro do Careca pertenceu a Manuel Machado, que foi, na verdade, foi a pessoa jurídica dele, não era pessoa física, era pessoa jurídica. Mas ele teve essa visão de que a cidade poderia crescer e ele investiu nisso aí. A empresa dele trabalhava com importação, com exportação, com consignação, com representação. Ele fornecia para
estado, município, você vê muitos nos diários, as publicações, né? O município deve a Manel, a M. Machado e companhia, porque ele fundou a empresa junto com o irmão dele. E Dona Amélia estava ali fazendo o papel dela. Que papel era isso? Uma pessoa que veio de origem humilde, teve que se transformar. À medida que o marido foi crescendo financeiramente, em importância econômica, ela teve que se transformar de uma mulher de origem humilde numa dama de sociedade. E ela saiu cumprindo sem perder a simplicidade, porque uma das maiores características dela era a humildade e a simplicidade. Só que, enquanto ele aumentava a fortuna expandindo as terras, ela vivia uma grande batalha. Por quê? Ela teve vários e vários abortos. Então, o marido adquiria muitas terras sem nenhum herdeiro. Foram 14 perdas ao longo da vida. Foram 11 abortos, 3 crianças ainda nasceram vivas. E ela estava aí tendo que se refazer a cada perda, porque só quem é mulher sabe o que é você perder um filho, você querer ter um filho e não conseguir isso. Principalmente naquela época em que o papel da mulher era ser procriadora, né? E imagine ele com uma imensidão dessa de patrimônio sem ter para quem deixar. Ele era muito amigo de Dr. Barata, que era o médico aqui da cidade, e Dr. Barata teve uma época que disse, leve a casa deles, que é o palacete aqui junto Esse palacete foi construído por Jorge Barreto, que era filho de Amaro Barreto, em 1910. Em 1920, eu digo que é o auge da fortuna de Manuel Machado. Ele vai e adquire o palacete. E começa a receber muitas pessoas em casa. A casa dele se torna uma referência para as recepções que aconteciam na cidade. E dizem que ela estava lá, recebendo, muito bem recebendo, apesar de todas as batalhas que ela enfrentava. Aí o doutor Barata disse, leve sua mulher para o campo, para ela descansar. Ele comprou uma fazenda em Lagoa de Velhos, fez um bangalô, que era um estilo arquitetônico, e levou ela para lá. Mesmo assim, não conseguiram ter filhos. Então, esse aqui é um mapa de Natal de 1924, para a gente ver como o Natal era basicamente só a Ribeira e a Cidade Alta. E Manuel está aqui, indo para cá e vindo para esse lado também. E Dona Amélia lá fazendo o papel feminino. Quando chega em 1922, já tem uma travessia, vão comemorar o centenário da Independência. Dizem que vai chegar avião por aqui, não chegou, passou direto. Mas depois os primeiros aviões começam a chegar aqui, na década de 27 por aí, e começam a pousar no Rio Potengi. Ora, o palacete dele era mais ou menos aqui. Ele comprou a fazenda Pitimbu em 1927. Quando a aviação, que era a aviação comercial, que queria principalmente, era para transporte de carga aérea, né? Veio procurar uma terra, que Manuel Machado era um comerciante muito ativo. Ele resolve, disse, vocês estão precisando de uma terra para um campo de pouso, eu dou um pedaço da minha fazenda lá, Pitimbu. Isso aqui é uma fotografia dele indo visitar a fazenda, Manuel este aqui, esse português alto, careca e tudo mais. Então ele doa um pedaço da fazenda Pitimbu para o campo de Parnamirim. Doação sob condição, porque ele disse, eu dou, mas eu vou construir o campo. Então, o preço da empreitada dele foi mais caro do que o valor da fazenda, do que o pedaço que ele deu. Então, ele era muito certo. E ele continuou, nessa parte da aviação, Natal se torna um centro das atenções das travessias aéreas, que tanto eram feitas por homens, quanto por mulheres também. E a década de 20, isso aqui foi em 27, foi o mesmo ano em que Juvenal Lamartine, conversando com Juvenal, era deputado federal e José Augusto era o governador, houve uma reforma constitucional e ele conseguiu aprovar a votação, permitir que o voto feminino fosse implantado no Rio Grande do Norte. Então, Dona Amélia, provavelmente, estava participando das coisas que aconteciam no mundo em relação às mulheres também.
Essas aviadoras que começaram a atravessar o Atlântico eram mulheres muito corajosas, porque primeiro que a aviação para a mulher já era uma coisa difícil, né? Aqui em Natal teve uma grande que tirou o brevet e tudo. E Manel começa a... Isso aqui, olha, quando um hidroavião alemão chegou aqui, Gago Coutinho mandou um cartão para ele. E eu digo que Dona Amélia começou a frequentar o ambiente da casa dela, esses Gago Coutinho, os construtores franceses, todo mundo que chegava aqui em Natal, normalmente passava em alguma recepção na casa deles. E ela começou também a ver como é que o mundo estava se comportando. E para fazer esse livro, eu digo, o que é que eu faço com o papel feminino aí dentro desse livro? Eu saí pincelando dentro da história vários exemplos de personagens femininas que foram destaques em algum momento e que tinha alguma relação com ela, até coisas antepassadas, porque, por exemplo, a dispensa natalense representava o champanhe Veuve Clicquot. E quem fundou o champanhe Veuve Clicquot foi o marido da Madame Clicquot, mas ele morreu, ela com 27 anos ficou viúva e transformou o império da Veuve Clicquot no que é hoje em dia. Isso está lá pincelado porque ela vendia esse champanhe, não sei nem se ela chegou a conhecer a história da Madame Clicquot, mas pode ser que sim, pode ser que não. Tem as histórias das mulheres que foram votar. Quando será o voto feminino aprovou? Todo mundo correu, as mulheres foram votar? Não, não é assim. A gente vivia numa sociedade que ainda hoje é muito machista. Você imagina em 1927, quando disse, hoje mulher pode votar. Todo mundo correu para se alistar? Não, poucas mulheres foram se alistar. Berta Lutz veio para cá fazer aviação, soltar panfleto para dizer, ei, mas você já pensou em chegar para meu marido, eu agora vou votar? Aí ele vai dizer, você vai fazer o quê? Então, até isso, você tinha que quebrar um sistema de aceitar que seu marido, que você agora fosse ter voz também na eleição. Então, Dona Amélia estava participando disso aí. Em 27, a casa dela era ambiente de várias recepções. Só que quando chega, então, período, isso aqui foi Gago Coutinho, que era um aviador português, ele agradeceu, 1931, ele esteve na casa de Manuel Machado, isso aí. E quando estava no auge disso aí, da riqueza dele, das recepções dele, em 1934, ele falece, ele teve um câncer na boca, foi se tratar no Rio de Janeiro, e vem uma ruptura do status quo de Dona Amélia. E que época era essa? Porque cada vez que eu ia tentando, você escrever uma biografia, você tenta incorporar aquele personagem para tentar saber que reação ela teve. O que é que pode ter passado na cabeça dessa mulher? Então, assim, o mundo dela desabou, né? Porque ela sempre teve a segurança dele, sempre ali ao seu lado, o casal, e ela tem que tomar uma decisão, porque na mão dela estava agora, ela não tinha filhos, e ela tinha um grande patrimônio para tomar conta. Então, eu digo que ela começa a pensar em todos esses exemplos que estão de alguma forma citados no livro. Todas essas mulheres aqui, por exemplo, Gabrielle Chanel. Por que Gabrielle Chanel está aqui, uma mulher de alta costura? Porque foi Gabrielle Chanel que rompeu, tirou as mulheres dos espartilhos. Quando Dona Amélia nasceu, ela foi em 1910, ela foi a Portugal, as mulheres ainda usavam espartilho. Foi Chanel que disse, isso é uma forma de você romper com os grilhões que tem em cima da mulher. Ela foi a Portugal. Ela tem a Amélia, que é outra Amélia também, que é americana, que tentou dar a volta ao mundo, passou aqui em Natal, em Campo Parnamirim, mas não conseguiu terminar o percurso. Tem Berta Lutz, tem Palmira Vanderlei, que era a nossa poetisa, que criou em 1914 uma revista, a Via Láctea, que Cascudo diz que ela é uma revista orgulhosamente feminina. E tudo isso aqui, Dona Amélia estava participando. Natal, o Rio Grande do Norte, tem uma aptidão, uma vocação para as mulheres serem à frente do seu tempo. Alzira Soriano foi a primeira prefeita do Brasil. Tem uma fotografia que está na exposição que eu acho fantástica, porque é a Alzira sozinha, tomando posse, faz de conta que ela está aqui nesse birô, e está arrodeada de homens. Essa Jane Gardner Batten, eu faço um paralelo
eu falei muito de aviação porque era uma metáfora para falar dos voos que Dona Amélia poderia alçar. Então, quando ela resolve tomar a decisão de que vai tomar conta das coisas, eu faço um paralelo com essa aviadora aqui, ela é da neozelandesa. Ela bateu um recorde em 1935 da travessia de Senegal para Natal, um avião que só tinha uma bússola, não tinha nem paraquedas, era só a bússola e um relógio. Aí eu digo, Dona Amélia está assumindo as coisas mais ou menos como essa aviadora. Porque ela não teve estudo para se tomar conta de comércio. Hoje em dia, nós mulheres estamos aí frequentando mais as universidades do que os homens. A gente sabe como é difícil aqui dentro você lidar com o comércio, você ter que administrar bens. Você imagina uma mulher que estava até então sendo só dona de casa, receber isto aqui para tomar conta. Ela fazia isso, a dispensa natalense era dela, de Manuel Machado. O irmão já tinha morrido em 28 e tinha saído da empresa. A viúva, né, e o filho cessou. Essa M. Martins foi outra grande empresa aqui de comércio, também fundada por um português, Antônio Martins, e que Manuel Machado era sócio, e depois Dona Amélia também, que essa era uma empresa muito grande aqui dentro do comércio. Tinha fazenda Pitimbu, Queimadas, Ferreiro Torto, Guarapes, Peixe-Boi e Quinta do Vigário. Tinha uma salina do outro lado do rio. E ainda tinha todos os imóveis de Ribeira, Petrópolis, Nova Descoberta e Ponta Negra. Você imagine o que é uma mulher assumir isso, tomar a decisão para administrar isso em 1934. E ainda tem mais. 1934 e 35 foi um ano de muita turbulência política. 34 houve, como ia haver a eleição para governador em 35, que era a eleição indireta, tinha que eleger os deputados, os dois partidos disseram que tinha havido, pediram anulação, fizeram as eleições suplementares. Ela ficou viúva em novembro de 34. Em fevereiro de 35, Juvenal Lamartine, que tinha dado muito impulso à aviação, já tinha sido deposto, porque quando Getúlio deu o golpe em 1930, Juvenal Lamartine foi embora para a Europa. E em fevereiro de 35 mataram o filho de Juvenal Lamartine, por questões políticas. Mário Câmara era o interventor aqui, e Dona Amélia estava aí nesse cenário. Quando chegou em novembro de 35, houve a intentona comunista. Você imagina o que é uma mulher estar sozinha naquele palacete, sozinha assim, ela recebia muita gente em casa, afilhados, as pessoas antigamente vinham do interior, ficavam na casa na capital, e ela estava ali enquanto a cidade estava nos tiroteios eu digo que é um vértice do triângulo, aqui no Churchill, né, que é o quartel do batalhão, o quartel da polícia ali embaixo. E ela estava ali, imagine que o tiroteio começou 9 horas da noite, durou até 14 horas do outro dia, e ela lá, e ela vendo o armazém dela sendo saqueado, porque ela na entrevista disse que durante a intentona comunista ela assistiu isso. Então, cada vez que você vai aprofundando a vida dela, você vai vendo como essa mulher tinha coragem. Quando ela deu uma entrevista à Cereja, que quando estavam saqueando o armazém, a moça que morava com ela estava chorando. E ela disse, não chore porque eu já passei por muitas coisas piores. E Dona Amélia assume isso. Isso aqui é uma fotografia de Natal de 1931. São 3 fotos que eu consegui no Instituto Lute. Graças a André, foi pegar lá na coluna Capitolina. Eu fui lá, mandei e-mail, eles me autorizaram, comprei as fotos, entendeu? Então, isso aqui é Natal de 1931. Isso aqui é a Ribeira. O armazém dele era aqui. Você vê aqui, Petrópolis, não tem quase nada. Tem lá em cima, acho que era um centro de turismo, o hospital, mas tudo isso aqui eram granjas e coisas assim. Então, ela começa a tomar conta do comércio nesta cidade, nesta época. E ela deve ter começado a incomodar. Em 1942,
Natal vira centro de atenção, porque as bases americanas resolvem, em dezembro de 41, os Estados Unidos é invadido, e já estavam as preparações, o mundo já na guerra desde 39, Getúlio não sabia se ia para um lado, se ia para outro, e Dona Amélia, muita gente que estuda, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial em Natal, quanto foi importante a posição estratégica, a base americana, a maior base americana fora dos Estados Unidos. Mas ninguém nunca, eu disse aqui numa das quintas, eu disse, ninguém fala de Dona Amélia, né? Porque Dona Amélia, na Segunda Guerra Mundial, foram desapropriadas 2 áreas dela, que era, o batalhão, aqui. Esse aqui são 2 decretos juntos, que um diz que 20 hectares de Dona Amélia Duarte Machado e mais 51 metros quadrados. Esses 2 aqui são os terrenos ali do batalhão de engenharia, não, vizinho ao campus, eu nunca sei como é o nome daquele, é o 7º, né? Pronto, isso aí foi terra de Dona Amélia. Para a base aérea ser feita tanto a americana quanto a brasileira, que de um lado era americana, houve terra, a fazenda, o campo de Parnamirim era lá, e houve terra, ela teve que ou comprar, ou doar, ou desapropriar. A base naval também, Ariparreiras, que foi feita em 41, por aí, também teve que a União adquirir terrenos de Dona Amélia também. Então essa mulher, além de perder essas terras, porque muitas coisas ela perdeu, porque foi desapropriada, não sei que valor, ela se tornou a maior fornecedora para as bases americanas aqui da dispensa natalense. Então foi uma mulher que negociou num ambiente estritamente masculino, que é um ambiente bélico, né? Mas ela estava lá. Dizem que ela trocava dinheiro. Alexandre, diga aí como é que eu estou. Tenho 10 minutos? Tá, só isso. E Dona Amélia tem uma grande contribuição na Segunda Guerra também. E isso aqui, existia um almanaque Lemar, que fazia um apanhado do Brasil todo, das empresas que existiam no Brasil. Isso aqui é de 1942, se eu não estou enganada. E ele dizendo tudo o que a viúva M. Machado, sucessora, fazia, trabalhava, certo? Importadora, exportadora, comissões, comunicações, depósito de madeira do Pará, tudo isso era a Dona Amélia administrando. E ela, provavelmente, começou a incomodar, né? Então, eu entendo, não consegui identificar com ninguém, com a família, de quando começou isso. Mas provavelmente deve ter sido nesse período, depois da guerra, ou durante a guerra, em que criam a lenda de ela ser a Papa Figo. E vão atingir Dona Amélia exatamente no ponto mais fraco. Ela passou a vida querendo ser mãe, depois transforma ela numa assassina de crianças, né? O que é que acontece na vida dela depois disso? O que é que você não está indo? É para cá, Matheus, ou para cima? Pronto, tá. Fluir do rio. Isso aqui é o palacete de Dona Amélia, lá, ali a casa que tem ao lado da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O fluir do rio, o rio foi um elemento que eu utilizei no livro, porque a água permeia e vai para todos os lugares. Então, se você for olhar dentro do livro, tem muitas referências aos rios. O rio Tejo, quando ele saiu de Santarém, o rio Dona Amélia, quando foi para a Areia Branca. Natal, o palacete voltava-se para o rio. Os pensamentos, tudo a água está sendo no livro como um caminho que eles percorreram e se instalaram aqui em Natal. Essa foto eu fiz de dentro da igreja, do primeiro andar lá da igreja, vendo o palacete. E eu fiz isso de propósito, porque ela quase que se tornou um pouco reclusa. Não sei se pela idade, porque ela também vai ter uma grande alegria, depois que o Manel morre, ela adota um filho, e que esse filho casa e fica morando na casa dela, ele tem 4 filhos, um filho, um homem e 3 mulheres, e ficam morando com ela. A mais velha me disse que dormia no quarto com Dona Amélia. E eu digo, como eu sou avó, em que ela foi se encontrar como mulher, na parte que eu falo de ser mãe, e ser avó, ser mãe 2 vezes,
Ela foi lá se encontrar, a felicidade dela de papel desse de mulher foi quando ela foi avó. E Dona Amélia, todo mundo, as pessoas que hoje em dia ainda conviveram com ela, eu tive contato com amigas das netas dela, disse que ela recebia todo mundo na casa com muita doçura, com muito prazer. E a casa dela era muito animada, tem um clube Veneza que chamavam, que é o anexo da casa, que ainda está de pé. E Dona Amélia, eu botei o fluir do rio, porque ela viu o rio, inclusive o falecimento dela foi na casa, e eu digo que ela deixou-se levar, né, pelas águas do rio. Aí, no fim, aquela primeira pergunta, a gente tem que falar de Amélia Duarte Machado, ou da mulher ou da lenda. E a mulher, eu botei ela em 3 tempos, que ela é Amélia, Viúva Machado, e Dona Amelinha, que é quando ela fica como avó, curtindo a casa dela, aquilo que ela quis tanto ser, que era ser mãe, como avó, recebendo as amigas das netas. E ela, como é que se diz, passou para quem conviveu com Dona Amélia. Eu cito algumas coisas, depois começaram a surgir mais informações. Outro dia, uma pessoa me disse, Elza, Dona Amélia era uma pessoa tão boa. Sim, eu estou falando dela como comerciante, eu não falei nem do lado benemérito dela, né? Porque ela fez muitas doações aqui para Natal. Parque de Aristófanes Fernandes, a Casa de Hóspede de Ponta Negra, doações policlínicas, uma sala que ela fez, fora as contribuições individuais que ela fazia. Então, assim, muita gente que mora aqui, quando eu estava na exposição, olha, eu conheci Dona Amélia, teve uma, foi Ângela, disse, lá em casa ninguém nunca precisou comprar tecido, porque ninguém comprava roupa pronta, era roupa de tecido, porque Dona Amélia dava. Outro depoimento que eu tive, que o professor Bartolomeu Fagundes tinha uma casa, vizinho quase a Dona Amélia, que era Dona Amélia, e que ele educava as crianças, ele chegava a atender mais de 20 alunos na casa dele. Chegou um dia e disse, Dona Amélia, eu vou entregar a casa porque eu não tenho mais condições de pagar o aluguel. Ela estraga o contrato, rasgou e disse, fica aí até o resto de sua vida. Então, essa pessoa foi severamente punida pela cidade, porque, em vez de alguém lembrar dela como Amélia ou como Dona Amelinha, ou mesmo como Viúva Machado, no papel que ela fez, se lembra dela como um monstro, entre aspas, porque foi, no meu ponto de vista, foi a maneira que essa sociedade machista encontrou de anular esta mulher. E ela realmente ficou anulada, porque quando eu fiz aquela primeira pergunta, você se lembra de Amélia Duarte Machado, da mulher ou da lenda? Ninguém, as pessoas, todo mundo diz, quando chegam para mim, aquela que passei minha infância com medo desta mulher. E o livro foi feito desta forma para tentar desmistificar e desconstruir esta imagem que se tem de Dona Amélia, da Viúva Machado, comedora de fígado de criança. Então, era isso que eu tinha para falar. Estou aberta aqui a debates, porque se alguém já leu, quiser tirar alguma dúvida ou ainda não leu, eu estou pronta para... Hein, Alexandre? Tem tempo? Em primeiro lugar, eu acho que casa cheia. Só essa poesia toda para fazer isso, Elza. É muito bonito. Eu não sei se vocês puderam acompanhar e viram quem era, por exemplo, a Viúva Machado, que a gente já tinha contato, mas o livro veio elucidar isso. Então, aproveitem a oportunidade de falar com a Elza, mas funciona assim. Digam o nome de vocês, de onde são, e aí façam uma pergunta, porque o pessoal em casa, quando estiver assistindo, vai poder reconhecer quem a fez, tá bem? E aí, um de cada vez. Boa noite, eu sou José Rodrigues, sócio aqui do Instituto. Eu não tenho nada a perguntar, eu só queria registrar, agradecer esse momento, para mim um momento pessoalmente especial e emocionante. Obrigada. A minha mãe, saudosa memória, ela passou a adolescência e parte, inclusive da infância, na casa de Dona Amélia. Ela trabalhou lá, na adolescência. A minha avó centenária, fez 100 anos há pouco, ela mora em Nova Descoberta, ela costurou para Dona Amélia e ela mora numa casa até hoje que foi doação de Dona Amélia para ela. Então foi também hoje um reencontro com as minhas origens, através da história dessa grande mulher. Obrigado. Obrigada a você também. Eu tô dizendo, o livro tem que ter uma nova edição. Eu sempre tive, desculpa, uma memória diferente. Porque eu tenho a memória do que a minha mãe contava de Dona Amélia, muito diferente. Diferente do que a lenda, né? Ela dizia assim, olha, eu era criança, adolescente da casa da Dona Amélia, quando toda a cidade tinha medo,
eu penteava os cabelos dela, né? Só que ela tinha lá na casa cuidado, Dona Amélia desse tipo. Dona Amélia parece que era bem vaidosa, assim, apesar dela ter uma simplicidade no vestir, você não via prepotência, pelo menos o que a gente consegue ver. E uma das netas disse, todo dia ela tomava um suco de beterraba com laranja e tomate, era uma coisa desse tipo, que ela tinha bem cuidado e a pele dela, para a idade dela, parece que era bem boa. O livro está se acabando e amanhã chega uma nova tiragem. Eu não tive tempo, porque a minha intenção era que quando eu fosse fazer uma nova tiragem, eu acrescentasse algumas coisas como esse depoimento seu, entendeu? Porque muita gente só veio me dizer essas coisas depois que o livro está aqui pronto. E quem me deu esses depoimentos? Ei, na segunda edição, bote isso, viu? Eu digo, realmente eu vou ter muitos elementos para acrescentar, para mostrar mais esse lado de Dona Amélia. Só que eu não pude esperar, porque eu tinha que deixar livro na exposição e tinha que levar para Mossoró, então vai ficar para uma outra edição. Mas, assim, depoimentos como esse seu são... Cada vez que alguém fala de Dona Amélia, eu acho muito bom, porque da mesma forma que alguém vem dizer, era a mulher que me amedrontou quando criança, aí vem outro lado e diz, olha, não, Dona Amélia era isso. Dona Miriam deu um depoimento que o pai dela suspeitaram que ele tinha participado da intentona, ele precisou fugir de Natal, nos 15 anos dela, Dona Amélia, ela morava na casa do tio Bartolomeu, Dona Amélia disse, olha, vem cá porque eu vou fazer uma festa para você que está sem o pai e tudo. Então, assim, ela era uma pessoa de coração gigantesco, né? O parque de Aristófanes Fernandes, quando ele foi doado, o governador Silvio Pedrosa chegou lá, Dona Amélia, a gente está precisando de uma área para um parque, diga a área que você quer, anota aí, passar no cartório que eu... Então, assim, ela não tem ela era uma pessoa desprendida, né? Apesar de que dizem que ela soube administrar com bem firmeza. Ela ficou administrando até mais ou menos 1949. Alguma pergunta? Liga aí. Sou Manuel Nosso, também sócio efetivo aqui do Instituto. Parabenizar, Elzinha. Eu li o livro num fôlego, que é realmente um passeio muito gostoso e principalmente por abordar de maneira muito delicada e construir esse personagem que a gente até então tinha uma outra ideia bem diferente. São duas questões. A primeira é, Manuel Noff me falou que ele inclusive escreveu alguma coisa no jornal, não sei se você teve acesso, lá atrás, que um médico dele tinha dito que era médico de seu Manuel Machado e que nessa doença de seu Manuel ou alguma outra doença que ele tinha, havia uma indicação dele comer fígado e que ela, a Dona Amélia e a família comprou durante muito tempo fígado e eu não sei se eventualmente o médico acreditava que essa história de papafígado poderia ter surgido por aí, dessa indicação médica, que o ferro que ele precisava comer para fortalecer e etc. Seria isso. Essa é uma questão. Uma outra, eu fiquei pensando, no livro traz a relação dela com Mossoró e com a família, mas que foi uma coisa muito episódica, porque depois ela vai para Pendências, ou Macau. Areia Branca. Areia Branca, aliás. Ela primeiro vai para o Ceará, depois Areia Branca. E vem para aqui. E não tem esse retorno a Mossoró, né? Não tem essa coisa. Mas dentre as mulheres que você falou, eu fiquei pensando se em algum momento houve alguma situação de ligação dela com Maria Boa. Porque também era uma mulher de visibilidade, né, de alguma maneira, no período da guerra, enfim. Pois é, eu não tenho nada... Também pouca gente escreveu sobre Maria Boa, né? Agora mesmo eu acabei de ler um livro, que é de Lenilson, que ele fez um romance policial, que é Maria Boa, quarto 9, né? Eu li. Então, assim, eu não sei de referência, uma das coisas que eu até questionei aqui, ou alguém questionou no dia que Daliana veio falar, se Dona Amélia tinha amizade com Dona Dália, né? Porque as casas, de certa maneira, eram próximas, mas a Daliana acha que não, uma frequentava a Igreja do Rosário e a outra frequentava a Capela do Salesiano. Em relação à doença do fígado, eu não sei, porque às vezes, quando a gente tem anemia, alguém já disse assim, será que Dona Amélia comia muito fígado? Porque eu fui criada quando estava com anemia para comer fígado, né? Não é isso, mamãe? Era isso? Suco de beterraba com não sei o quê, não tinha isso quando a mulher estava grávida. As mulheres, quando estão grávidas, geralmente têm uma tendência. Não sei se Dona Amélia, por ter tido tanto aborto, porque ela podia ter alguma anemia, algum quadro anêmico, que talvez comesse fígado.
De onde é que surgiu? Eu não sei se ele, talvez ela, pelas questões, eu estou falando do ponto de vista, uma mulher que tem 14 abortos, era quase praticamente um por ano, né? E ela devia perder muito sangue. Não, eu não sei, olha, eu tentei com as filhas, aí outro disse, não, foi uma pessoa que trabalhou lá que teve raiva. Ninguém sabe como se criou isso, mas que se difundiu com uma velocidade que... E visitar a exposição, né? Sim, vamos visitar. Eu vou dizer. Pode falar. Matheus Araujo, museólogo pela Universidade de Coimbra. Qual foi a sua melhor surpresa durante a pesquisa? Vamos dizer. Foram várias, né? A gente fica... Deixa eu ver se eu sei. Porque a minha pesquisa foram 3 anos, né, Matheus? Então, assim, eu não sentei e... Então, assim, cada vez é um processo, né? Você vai descobrindo jornais antigos, você vai descobrindo histórias... Tem uma... Eu vejo muito o lado feminino. Aí, por exemplo, eu vi aqui, em 1920 as mulheres estavam jogando futebol. No batalhão 16, onde é hoje em dia o 16RI. Aí você vai, olha aquilo, foi manchete, aí você vai para a hemeroteca digital, conseguiu uma revista esportiva, e Natal foi capa da revista Vida Esportiva em 1920, porque as mulheres estavam jogando futebol. Aí você diz, olha como Natal era para frente, né? Aí quando chega em 1941, o jogo de futebol terminou, por conta de um jogo de futebol na preliminar da inauguração do Pacaembu, deu tanto ribuliço que as mulheres estavam jogando, que Getúlio Vargas baixou um decreto dizendo agora o Conselho Nacional de Esporte vai dizer quais os esportes as mulheres podem praticar ou não, e o futebol é proibido. Então, essas coisas que vêm, outra coisa que me chamou a atenção, uma discussão entre Palmira Vanderlei e Carolina quando formaram a revista Via Láctea. Você vê como é. A Escola Doméstica de Natal foi fundada no mesmo ano da revista. E ela é uma escola que ela veio para ser uma escola à frente das escolas católicas, em termos de vanguarda. Porque ela trazia muitos outros elementos do currículo que a escola católica não praticava. Inclusive, eu não sei quem foi uma pessoa que me disse que adorou quando saiu da escola católica para ir para a escola doméstica, como se fosse uma escola avançada. No meu tempo, Elza, não quis estudar na escola doméstica porque eu achava que ia me ensinar a ser dona de casa. E eu não queria ser dona de casa. Aí você vê como o mundo vai de avanço e de retrocesso. Quando chegou em 1914, que a escola doméstica foi fundada, graças ao empenho de Henrique Castiano, que foi lá para trazer das Suíças e ele era como tido de vanguarda, as meninas Carolina que escreviam todas com pseudônimo, porque mulher não podia se expor, né? Mulher não podia estudar, mulher não podia escrever, mulher não podia fazer um monte de coisa. Eles travam uma discussão, saía, publicava, não sei se era Eloy de Souza, publicava no jornal, e as meninas respondiam na revista. Ele dizendo que achava... Tá lá, o texto está no livro, mas é divertidíssimo, porque é mostrando a discussão. As meninas Palmira e Carolina já acham que a escola doméstica é atrasada, que não é para ensinar ninguém, está ensinando a mulher a cozinhar. E ele dá uma resposta que adora uma mulher que faça uma canja engraçada. É bem divertido. Então, são essas coisas, essas peculiaridades que você descobre durante a pesquisa e... eu não tenho como especificar 1 ou 2, não, mas aí onde eu podia fazer essas pinceladas para deixar a leitura mais leve também, eu ia colocando, tá?